Glória a Deus. Que lindo estarmos juntos, podermos adorar o Senhor, ainda que nesse instante podemos fazê-lo, porque essa adoração, sabemos que ela vai além dos limites, das circunstâncias da própria vida, onde nos derramamos na presença do Senhor e Ele se manifesta a nós. E eu estou muito feliz, porque hoje nós, ainda que virtualmente, você aí dentro da sua casa, nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos. Estou muito animado para este momento. Algumas coisas elas têm sido descobertas nesses dias de uma forma assim, muito poderosa. Sabe, a igreja ela tem se inclinado a uma generosidade tão grande, um amor, uma busca, uma preocupação com famílias, com pessoas. Percebemos essa conectividade, ela funcionando entre famílias, entre irmãos, entre amigos. Isso é algo que é maravilhoso, isso é precioso. E Deus tem algo para nos ensinar nesses dias, e eu creio que aprenderemos, que sairemos melhores, transformados de toda essa situação. Amém? Quero crer, estou crendo, que estou mudando de uma forma maravilhosa. Amém? Dentro dessa experiência que Deus tem nos concedido. Eu quero também poder compartilhar com vocês nesta noite uma palavra voltada também para este momento. Hoje é Dia das Mães e nunca é tarde para dizer parabéns, mamães. Parabéns a todas vocês, as mamães do coração. E quero ler um texto com vocês, está no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Pai querido, por estarmos na Tua presença. Nós oramos, Pai, por Tua palavra, para que ela seja direcionada a cada um de nós nesta noite. Tu conheces, ó Deus, a medida da necessidade de cada pessoa, e eu oro, ó Deus amado, para que no momento que nós estamos vivendo, que a Tua palavra nos seja revelada de uma forma transformadora, Deus, porque eu sei, ó Deus, que está conosco, que cuidas de nós. Por isso eu te dou graças por este momento, em que nós estamos na Tua presença e podemos compartilhar da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa e que ela cumpre o propósito pela qual ela é enviada. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos então mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, essa ideia do parto, um homem usando essa palavra do parto. Óbvio que mãe é mãe, mas a ideia da maternidade ela é aplicada aqui. Paulo ele está escrevendo para a igreja da Galácia e referindo-se à forma que ele cuida da igreja, se referindo à forma de pastorear uma igreja. E aí ele vai empregar a palavra do parto de uma maneira obviamente metafórica. Ele vai pegar algo que é especificado, algo que é tão poderoso, inerente à mulher, essa questão de maternidade, ele vai usar isso. E não é algo novo. Essa forma de se expressar, ela é muito usada também no Velho Testamento. Isso foi usado nos evangelhos, quando nós percebemos, quando é referido à volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo, ela é comparada com a mulher que está grávida e sofre as dores do parto. Então nós temos, o texto se refere ao princípio de dores, que seriam as contrações, se refere à grande tribulação, que é o momento de dar à luz, que é um conjunto de dor, de medo, de uma mistura de tantas coisas, e finalmente o dar à luz, que se refere obviamente à volta de Jesus. Paulo, escrevendo também aos Romanos, ele vai se referir, usando a mesma palavra, de que a natureza, tudo que foi criado, geme e está com dores de parto, esperando o momento de ser redimido. Paulo ele vai então usar essa palavra parto
se refere à questão da maternidade, ele usa isso, se referindo a esta função, ele usa algo que é inerente à própria mulher, mas algumas coisas são comuns quando nós falamos de sentir a dor do parto, que isso é voltado também, a gente pode perceber que isso pode ser empregado de uma forma muito poderosa. Paulo ele pega essa ferramenta, essa palavra, para atribuir para ele próprio a função da forma, então, que ele pastoreia as ovelhas, que ele pastoreia as pessoas. E é claro que se nós formos pensar na questão dessa maternidade, que é algo tão poderoso nas mulheres, e que Paulo ele pega emprestado para se referir às pessoas, que ele diz que eu tenho dores de parto. Paulo está dizendo que algo que é similar às mulheres na maternidade, que isso também está vinculado a ele na função que ele exerce. Então a gente pode ver que existem verbos que são especificados, são muito claros durante a maternidade, né? O primeiro é a questão de, por exemplo, de engravidar, né? Então Paulo ele pega isso no sentido, e para as mulheres o sentido de engravidar é a descoberta de que algo novo aconteceu. Engravidar, na verdade, é abrir espaço, porque muitas vezes a gravidez ela não vem da forma que nós queremos, nos pega de surpresa, é algo que nós não conseguimos, ou a mulher em si, ela não consegue produzir isso, ela não tem controle, isso não vem dela sozinha. Essa propriedade de gerar vida, e gerar vida dói, mas é uma experiência muito poderosa do gerar vida. Então, esse gerar é alguma coisa que vem de fora para dentro. Se nos lembrarmos da experiência de Maria, quando o arcanjo aparece para ela e diz que ela vai conceber, que ela vai engravidar, ela não entende como vai se dar aquela experiência, então é explicado a ela que o Altíssimo, que a virtude, que o Espírito Santo vai cobri-la, ela vai conceber então que ela vai engravidar é do Espírito Santo, então vem de fora para dentro, e ela recebe isso. Então essa experiência, ela não vem por si só. Uma mulher sozinha, ela não tem essa propriedade de fazer isso sozinha, é algo que vem e que a marca. Então a gravidez, ela abre espaço. Quando então a mulher engravida, ela vai descobrir, porque a criança no seu ventre, ela vai começar a crescer, e aonde não tinha espaço, agora vai ter que ter espaço. E ela começa a tomar então forma ali no ventre durante esse processo, e tem que abrir espaço para ela. Ela entra e ela começa então a modificar. E essa experiência da gravidez, ela é muito poderosa. Paulo vai usar isso, na verdade, porque ele olha para a igreja e ele está ansioso para que as pessoas daquela igreja tenham uma experiência real com Jesus Cristo. Essa é a dor, ele concebe de uma dor de esperar que Cristo ele seja formado na vida daquela igreja. Há um anseio de Paulo por este momento. Então, esse anseio, ele vem de fora para dentro. Eu gosto de pensar muitas vezes também que isso, a ideia de engravidar, ela diz respeito, e nós podemos pegar isso também na área dos sentimentos, podemos pegar isso também na área das ideias, porque ninguém consegue construir nada se não engravida primeiro. E esse processo, essa experiência vem de fora para dentro, né? Alguém me disse recentemente que as ideias estão livres, as ideias voam no espaço. Então quem consegue pegar a ideia e trazer para si se torna dono dela, mas precisa da ideia para construir alguma coisa. Então nós não temos condições de construir nada sem ideias, então elas vêm de fora para dentro. Eu acho isso maravilhoso. Assim como os sentimentos também, eles vêm de fora para dentro, para que a emoção, o sentimento, ele seja gerado entre duas pessoas. Existe um olhar, existe um afeto, existe uma palavra, mas ele vem de fora para dentro. Funciona assim, ninguém consegue produzir por si mesmo, porque é necessário essa ligação de fora para dentro. E nós precisamos dessa experiência, e essa experiência dói. Gerar vida dói. Ter ideias
em si, conceber de uma ideia, também dói. Ter sentimentos, nutrir, responder, gerar emoções, quando ela toma o espaço que lhe é cabível, porque quando, é da mesma forma, quando uma mulher engravida, abre espaço. Quando uma mulher se apaixona, abre espaço. Quando o homem tem ideias para construir alguma coisa, precisa abrir espaço para que isso aconteça. Eu acho isso poderoso, maravilhoso. Então, essa questão do engravidar é um abrir espaço. Depois, falando da questão da maternidade, nós temos a ideia que eu passo, talvez o outro verbo que nós possamos usar aí, a ideia de gestar, é a ideia da gestação. É uma ideia que vem, é um período que cabe, e gestar é um período de fazer acordos. É um período de fazer acordos, porque a criança no ventre da mãe, ela começa a tomar forma, mas alguns acordos são feitos, porque a criança vai comer do que a mãe come. A criança, ela vai ouvir do que a mãe ouve. Se a mamãe ouve músicas, a criança é afetada, ela ouve as mesmas músicas da mãe, ela come ali a mesma comida da mãe. Os pensamentos da mãe, de uma forma interessantíssima, ativa-se na vida também da própria criança. As emoções da mãe repercutem também na vida das crianças. Dentro do seu ventre há algo forte que acontece. Então nós precisamos aprender a dividir, na verdade, negociar esse período de uma forma muito poderosa. Então, quando as ideias vêm, você vai perceber que existe um período de negociar, existe um período de expandir, de conversar. Assim como também os sentimentos, eles precisam ser expandidos, porque eles tomam espaço. Tem que haver um acordo, na verdade, entre as duas pessoas. Isso vai tomando uma forma. E quando falamos de ideias, eu não posso deixar de ver de que eu posso engravidar, mas isso não vem de mim mesmo. Algo que está no ar e que eu pego. Eu gosto de pensar na figura do rei Davi, quando ele vai levar uma marmita para os seus irmãos num campo de guerra, e lá no meio de um campo de guerra, ele tem uma ideia, ou Deus lhe dá uma ideia. E Deus disse para Davi, eu tenho uma ideia, Davi. E Davi, olha, estamos juntos, Senhor. Qual que é a ideia? Está vendo aquele gigante lá do outro lado? Olha o tamanho do cara. Está vendo ele? Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Senhor, mas olha o tamanho do homem. Mas não tem problema. Você pega a minha ideia? Você é capaz de engravidar o que eu estou dizendo para você? De crer de que eu posso mudar a tua história? E Davi falou, então estamos juntos, vamos. E aquele homem entra fortemente armado para a batalha, experimentado. E Davi, ele entra com a funda, que seria um estilingue nos dias de hoje, e ele confronta e derruba o gigante. Uma funda, um estilingue, nada mais é. Nada mais é quando usado de uma forma errada, nas mãos de uma pessoa errada. Mas quando aquilo que nós temos é colocado para Deus, o resultado é uma coisa muito poderosa. Penso também em Moisés, quando Deus se revela a Moisés, e Deus diz, Moisés, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. E Moisés engravida então daquela ideia e fala, Senhor, qual que é a tua ideia? Eu tenho um povo sofrendo. Tem um povo pedindo ajuda, Moisés. Tem um povo que chora e ele é oprimido, está sendo oprimido. Moisés fala, Senhor, essa ideia que o Senhor está tendo é eu peitar Faraó, que basicamente era a nação mais poderosa daqueles dias. E Deus disse exatamente, Moisés, eu quero que você vá e eu vou junto com vocês. Eu acho poético quando Moisés ele pega aquela vara e é o cajado, ele sobe então no jumento e ele desce para o Egito. E a Bíblia diz ele simplesmente tinha uma vara. Mas uma vara era um cajado que Moisés usou por mais de 40 anos no deserto. Com aquilo, ele aprendeu o valor de sobrevivência e aprendeu também o valor de cuidar das ovelhas e as coisas que eram inerentes a um deserto. Moisés ele passa a ter uma experiência muito poderosa com aquilo.
Ele tinha vivência. Então aquele cajado era uma experiência de Moisés durante 40 anos, que contava histórias de tudo que foi na vida de Moisés. Mas agora, esse cajado está nas mãos de Deus. Porque não é mais o cajado de Moisés. Ele é o cajado de Deus, ou ele é a vara de Deus. Isso muda todas as coisas, sabe? Não posso deixar de pensar também em um dia em que Deus chega para Noé, compartilha para ele sobre a destruição do que haveria naqueles dias pelas águas do dilúvio, e Deus diz para Noé, eu tenho uma ideia, Noé. Eu tenho uma ideia. E Noé diz, qual é a ideia? E Deus compartilha, e Noé então engravida daquela ideia, ele lança a mão de uma construção baseada naquilo que Deus deu para ele. Ele pega aquilo para ele. Porque quando Deus nos dá uma ideia, existe capacitação, existe recurso, existe uma fonte inesgotável que nos leva ao êxito daquele que é o plano. Isso é algo que é maravilhoso. Então Noé, ele se põe então a trabalhar. Então, essa questão toda, e finalmente, depois que a mulher engravida, que você tem as ideias, que o sentimento bate no seu coração, a afeição bate no seu coração, e você começa a construir, e você começa a se preparar, chega uma hora que Deus diz, mãe, é hora de parir, é hora de dar à luz, é hora de colocar para fora, é hora de expulsar, é hora disso que eu te dei, é hora de colocar este momento, porque isso não pode ficar a vida inteira em nós, uma ideia, ela não pode ficar presa a nós a vida toda. Chega um momento que ela te incomoda e você começa a se mover. Eu me lembro, há uns meses atrás, ou talvez estamos chegando a quase que um ano disso, eu estava em uma conferência e eu vi um homem de Deus, ele falava da missão no deserto. Ele falava de uma obra que Deus estava realizando ali no deserto do sertão. Mas as palavras deles, aquilo me atingiu como um dardo, me pegou como uma flecha no meu coração e aquilo me doeu. E uma ideia me foi lançada. Eu peguei aquela ideia para mim e Deus falava, você vai pisar neste lugar. E aquilo me queimava o meu coração, e é interessante que eu já não conseguia pensar em outra coisa, eu fiquei aturdido durante aquele momento, e nós tínhamos algumas pessoas também naquela conferência, e é interessante, quando ao final da conferência nós nos encontramos num corredor, olhamos para o olho um do outro, e todo mundo tinha a mesma ideia. Todo mundo teve a mesma ideia, nós temos que ir para aquele lugar. E no meio do processo, havia um rapaz que ele era ligeiro na logística de organização, incrível. Mas havia um outro casal que era apaixonado pela intercessão. Eles diziam, nós vamos orar por isso. E aí um outro falou, eu vou entrar em contatos com empresas, eu preciso saber de respostas. E aquilo, irmãos, essa ideia aí me gerada, eu já não dormia mais. Eu já não conseguia dormir direito. Eu pegava o ônibus e ficava pensando no ônibus. Eu me sentava num restaurante para comer e eu pensava, aquele povo tem que comer. E eu pensava na hora, eu lia a Bíblia e aí me vinha, aquele povo precisa da Bíblia. E aí eu ia deitar e me via a ideia, aquele povo precisa deitar. Eu já não dormia mais, irmãos, aquilo me queimava, aquilo me consumia. Eu passava o dia, eu passava a noite, eu ligava, entende, sabendo dos resultados. E aquilo precisava uma hora, eu precisava dar à luz aquilo, era algo muito forte, eu não conseguia segurar em mim. E era tão forte, irmãos, a ideia, que ela contagiou um povo. Ela contagiou. E chegou o momento de dar à luz, e nós demos à luz a algo tão poderoso que Deus nos deu. Algo tão poderoso. Eu digo para você, hoje nós estamos vivendo em dias extremamente difíceis. Mas sabe, amados, há pessoas, eu percebo que elas se acostumaram com a mesmice da vida. Elas não se programam, elas não têm mais ideias. A vida é simplesmente uma repetição da mesma coisa. E quanto mais você faz a mesma coisa, mais
possibilidade você tem de nunca fazer nada diferente do que está sendo feito. Há pessoas que se acomodaram à vida organizada, há pessoas que se organizaram a forma de administrar a própria vida, elas têm o controle, na verdade, de si mesmo, da situação. Mas eu louvo a Deus porque nosso Deus é um Deus que é tão criativo, nos põe dentro de casa. E Deus é Deus tão grande, irmãos, e queridos, Ele mexe nas nossas entranhas e a gente começa a engravidar, a gente começa a ter ideias, os sentimentos, eles começam a aflorar. A gente que por vezes andava dentro de casa, e quantas vezes eu encontro e cruzo o olhar da minha esposa com o meu olhar, e eu percebo que eu ainda estou dentro dos olhos da minha esposa. Eu ainda percebo aquele fogo, aquela paixão, aquele amor que é tão real entre nós. Sentamos-nos na mesa com os filhos e nos alegramos com este momento que é tão lindo. Eu fico imaginando, pensando comigo, quantos pais conseguiram descobrir a alegria de um filho pulando no seu colo e lhe dando um abraço e dizendo a ele que o ama. Isso é maravilhoso. Algumas pessoas estão preocupadas, mas eu te desafio, eu conclamo você a acordar, eu conclamo você a engravidar de ideias, a engravidar de sentimentos novamente, a olhar para tua esposa, para o teu marido, a planejar e pensar que nós não temos domínio, que nós, por mais organizados que sejamos, por mais que a gente queira administrar a situação, nós precisamos estar aberto a uma semente nova, que mudará a nossa vida e que mudará todo o sentido das nossas próprias relações. Estava conversando com uma pessoa essa semana, ela trabalha na área da TIM, ela gosta disso, mas dentro da empresa dela, ela precisa apresentar resultados, conferir metas, mas devido à característica deste momento, ela foi para casa. E ela conta da sua própria experiência. Ela disse para mim, falou, que maravilhoso é. Eu me descobri dentro da minha casa. Eu descobri que eu posso trabalhar na minha casa e fazer muito mais do que eu fazia no meu trabalho. Eu estou com meu esposo, eu consigo me organizar, a gente se ajuda, a gente trabalha, os resultados têm sido poderosos. Então tem uma percepção poderosa em Deus. Nosso Deus é criativo. E nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, com um poder criativo maravilhoso. Nós estamos sendo chamados pelo Senhor para nos reinventarmos, para nos inovarmos. A palavra poderosa é inovação, é engravidarmos, é colocar para fora. Vocês vão perceber que nós momentaneamente, nós estamos dentro de casa, mas é um instante de inovação. É um instante de descobertas, é um instante de nos aperceber que nós podemos fazer mais, é um instante de perceber que nós podemos sair de uma mesmice, de um processo repetitivo, que nós nos acostumamos e construir algo tão poderoso em Deus. Sabe, quando nós parimos, se eu usei esse verbo do engravidar, usamos o verbo do gestar, usamos essa questão do dar a luz em si mesmo, mas chega um instante que quando nós damos a luz, quando as ideias rompem dentro de nós, quando as emoções rompem dentro de nós, essa ideia da maternidade é tão poderosa que Paulo, como homem de Deus, ele pega emprestado para falar de si mesmo. Mas homens, mulheres podem pegar essa ideia para ter ideias tão poderosas em Deus. As suas emoções podem florir de uma forma tão poderosa, podem ser curadas novamente. Mas uma vez que nós damos a luz, agora existe algo poderoso. Eu quero só fechar este raciocínio junto com vocês, voltando a Gálatas, capítulo 4, versículo 19. O que muda? Quando Paulo diz isso, meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Depois que nós parimos, parece que os verbos eles não dizem respeito mais a uma ação nossa,
Há um momento, é como a mamãe, que ela dá a luz, que agora ela percebe que o seu filho crescendo, ele passa a ter autonomia, ele passa a ter vontades, ele passa a fazer coisas, e a mamãe já não tem mais o controle que tinha no período de gestar. Ela precisa liberar o filho para uma autonomia. E é interessante isso. Quantas mamães que as crianças já nasceram e ainda elas não pariram. Elas continuam ainda controlando. Elas continuam querendo compartilhar a emoção, compartilhar o sentimento, compartilhar os gostos que tem. Mas a criança, ela já nasceu. Ela tem autonomia. A questão de quando algo é gerado. Paulo, ele muda agora no final, porque ele diz até que Cristo seja formado em vós. Então, depois que algo é parido, Paulo diz, eu já não consigo fazer mais nada. Agora, aqui é o que distingue um sentimento gerado, um casamento gerado. É o que distingue uma ideia que foi gerada, uma ideia que nasceu e se transformou em realidade, um empreendimento, algo novo. Percebam que Paulo diz, até que Cristo seja formado. O que Paulo está dizendo simplesmente é, há um momento que você percebe depois que você pare a ideia, que você pare o seu sentimento, que eles nascem. E você compartilha a sua emoção com aquele quem você ama e vice-versa, como também aqueles que têm ideias e desenvolvem planos poderosos, empresas nascem. Agora, uma coisa que difere tudo é a forma de que a quem nós dedicamos aquilo que nós parimos. Quem é o centro? Quem é o centro? Quem é a base de nossos sonhos? Jesus, ele vai dizer na sua palavra, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra principal da esquina, a pedra angular. Isso difere quem constrói um casamento e uma emoção e um sentimento em Deus, tem ele como base, difere aqueles que constroem as suas próprias ideias e são maravilhosas, mas quem é que determina a construção e o planejamento das ideias? Jesus, ele é o centro das ideias? Jesus é o centro daquilo que foi gerado, eu te pergunto. Jesus é o centro da concepção na sua vida, dos seus filhos. Jesus é o centro, ele é a base. Todo o sucesso, na verdade, passa agora dessa dependência total de Deus naquilo que nasceu. Ele precisa ser o centro. Amém? Eu quero te consolar, eu quero te desafiar, eu quero te encorajar a viver este momento poderoso em Deus. Eu te convido a gerar, eu te convido a engravidar, eu te convido a ter ideias, as ideias estão aí, tudo está no controle de Deus, mas pegue isso e transforme a sua forma de viver, transforme o seu casamento, transforme a sua empresa, ou aquela empresa que vai nascer, ou o filho que está vindo por aí, ou as emoções que culminarão num casamento, ou as emoções que já culminaram num casamento. Pegue isso tudo, transforme, deixa Deus ser o centro de todas as coisas. Essa é a diferença que existem entre família, que existem entre empresários, que existem entre aqueles que servem a Deus, cujo Deus, ele é o centro da vida. Jesus é o centro da nossa própria vida. Nós não decidimos nada. As nossas ideias, o nosso caminhar é baseado considerando a palavra dele como fundamento das nossas decisões. Amém? Pegue isso para você. É a palavra de Deus. Amém? Pegue no seu coração, busque-a, e Deus te dará direção e vitória em todas as áreas. Amém, meus queridos? Essa palavra que eu senti em meu coração de compartilhar com vocês. Espero que em Deus, como eu fui edificado, vocês o tenham sido edificados neste momento, que Deus nos concede estarmos juntos aqui. Amém? Que a sua história seja mudada em nome de Jesus Cristo.
nesse tempo, um tempo de ideias, num tempo de sentimentos reais, num tempo de gestação, num tempo de milagres. Esse é um tempo precioso para mim e é um tempo precioso também para você. Amém? Deus te abençoe. Eu quero convidar vocês neste momento, a cada um de vocês que já separaram os elementos, nós vamos nos preparar, porque nós vamos tomar a ceia do Senhor juntos. Amém? Então, o papai que já está a postos, a mamãe que está a postos, você já tem as recomendações sobre o modo de tomar a ceia do Senhor. Nós já compartilhamos isto com vocês, mas isso faremos agora, isso juntos, aí onde você está. Amém? E será um momento precioso, histórico para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, se acheguem aí à mesa, coloque os elementos no lugar, como nós já estamos com o nosso colocado aqui nesse instante. Eu vou convidar a minha esposa, eu tenho o privilégio de poder tê-la comigo, como vocês estão aí, alguns já com a sua esposa, algumas irmãs eu sei que estão só, alguns papais talvez estejam só, talvez alguns filhos estejam só, mas somos filhos do Senhor. Então nós vamos celebrar, louvado seja Deus, esse instante tão poderoso, tão precioso que Deus nos dá. O texto que nós vamos compartilhar